Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro Agroforte Brasil Forte. Um programa do sistema CNA, Senar e Instituto, em parceria com o Grupo Bandeirantes, que a partir de hoje chega à sua casa todos os sábados nesse horário. Um importante espaço para mostrar o trabalho no dia a dia do produtor rural que tanto ajuda o Brasil a crescer. Nesse programa de estreia, vamos conhecer a atuação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil para fortalecer e melhorar a vida de quem trabalha no campo. E ainda saber quais são as propostas prioritárias dos produtores para o próximo Plano Agrícola e Pecuário. E na reportagem especial, saiba como a tecnologia e o manejo no controle de pragas têm aumentado a produção e o consumo de hortaliças no Brasil. E em entrevista exclusiva, a ministra da Agricultura fala sobre o próximo Plano Agrícola e também sobre a viagem na próxima semana a países da Ásia. Então, fique conosco. O Agroforte Brasil Forte está apenas começando. A produção rural brasileira tem sido fundamental para a economia do Brasil. Muito disso se deve ao desempenho da agricultura e da pecuária, que tem alcançado excelentes índices de produtividade e rentabilidade. Muito do resultado desse sucesso tem a importante participação do sistema CNA, Senar e de um instituto. Juntos, eles trabalham em questões políticas, jurídicas, de qualificação e capacitação de produtores e trabalhadores rurais. Iniciativas que melhoram a vida e a renda de homens e mulheres do campo. A força da agropecuária brasileira é a soma de uma rede que reúne produtores, empresas, associações e entidades representativas do setor, como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, e o Instituto CNA. Juntos, realizam um papel importante para o sucesso e crescimento do setor e da sociedade brasileira. A CNA trabalha para representar, fortalecer e defender os produtores rurais dentro e fora do país. Reúne as federações da agricultura e pecuária dos estados, os sindicatos rurais e associações. Participa de forma ativa e permanente das discussões e decisões sobre a política agrícola nacional. Hoje, só a CNA representa um produtor de mais de 230 grupos de trabalhos, fóruns, câmaras setoriais, em vários ministérios, seja da agricultura, meio ambiente, do trabalho. Então, é importante ter esse trabalho de representação nesses órgãos, porque é a voz do produtor, né, dialogando diretamente com o governo. De projetos de lei, para você ter uma ideia, são mais de 2.500 projetos de lei que o sistema CNA acompanha. Então, projetos que podem impactar negativamente como positivamente. Então, é a visão do produtor também no Congresso Nacional, discutindo, debatendo as melhores propostas para o campo. E sem falar no Supremo Tribunal Federal, onde nós temos aí em torno de 150 processos que a gente é envolvido diretamente ou que nós acompanhamos que tem interesse do setor. Então, dá uma magnitude do tamanho dessa representação e da importância dela, né, de ser a voz do produtor nesses diversos órgãos que realmente controlam o país. O Instituto CNA desenvolve pesquisas e estudos sobre o setor agropecuário. Informações que ajudam o produtor a melhorar as atividades dentro da propriedade, como o projeto Forrageiras para o semiárido. O trabalho do Instituto também contribui na elaboração de políticas. O Observatório da Criminalidade no Campo é um exemplo disso. A plataforma de qualidade CNA, que reúne os protocolos de rastreabilidade animal e vegetal, organizam as cadeias produtivas e bonificam os produtores. O produtor acaba sendo beneficiado diretamente com esses dois exemplos iniciais, do projeto Forrageiras e da plataforma da qualidade. Ele é um beneficiário direto, porque ele garante uma convivência, no caso da Forrageiras, com o problema da seca, que atinge o semiárido. No caso da rastreabilidade, ele é bonificado, ele tem um produto diferenciado e ele recebe a mais por isso, então ele aumenta a sua renda, desde que ele faça adesão a algum dos protocolos que a gente centraliza aqui. E os produtos do Instituto também pensam no setor como um todo, que aí trazem um benefício indireto ao produtor rural brasileiro. Em 27 anos de história, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural já atendeu mais de 76 milhões de pessoas gratuitamente no campo, para levar capacitação, tecnologia e atendimento de saúde. Outro diferencial do Senar é o modelo inédito de assistência técnica e gerencial, que tem melhorado a produção
e a renda dos produtores. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural ele tem um papel muito importante, né, na capacitação, na orientação e no atendimento personalizado em assistência técnica gerencial para os produtores e trabalhadores rurais do país. Tudo que envolve melhoria de produtividade, aumento de renda nas propriedades, o nosso sistema sindical, o Senar, CNA, ele tem condição de oferecer isso cada vez mais ao produtor rural brasileiro. O nosso maior indicador de melhoria de qualidade de vida é aumento de renda, né, principalmente no setor rural. Então, com o acompanhamento e as orientações do Senar, o produtor consegue melhorar sua produtividade, aumentar sua renda e, consequentemente, melhorar sua qualidade de vida. Este produtor rural é um exemplo. Ele sente nos negócios o resultado direto das ações do sistema CNA, que atua nas grandes questões do setor agropecuário e na qualificação de mão de obra. Acho que o sistema hoje está bem completo, atuando tanto no campo da economia, no campo de no mercado, né, quanto na parte de treinamento e capacitação. Acho que esse é o grande papel da CNA. E para 2019 são muitos os desafios da CNA. Na lista de prioridades estão o fortalecimento da classe média rural, com foco na renda do produtor, e o aumento da oferta de crédito para financiamentos. Nós vamos trabalhar também numa política plurianual de longo prazo, buscando novas fontes de financiamento, buscando fortalecer o seguro rural, melhorar a comercialização, enfim, fortalecer o produtor rural brasileiro como um todo. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil entregou ao governo as propostas consideradas prioritárias pelos produtores rurais. São sugestões a serem inseridas no próximo Plano Agrícola e Pecuário. Os empréstimos oficiais usados na comercialização, custeio e investimento cobrem apenas 30% do necessário para financiar uma safra. Mesmo assim, os recursos contribuem para que o país produza cada vez mais alimentos e com preços baixos. A maior entidade que representa os mais de 5 milhões de produtores rurais brasileiros ouviu em todas as regiões do país o que eles mais esperam do próximo Plano Agrícola e Pecuário. A gente, como produtor, pensa que os juros deveriam ser baixar até pelo tanto de imposto que a gente paga, né? Que é ICMS, é frete, são estradas ruins. O resultado são 10 propostas consideradas prioritárias. São elas: recursos para o custeio, prioridade para os programas de investimento, construção de armazéns, PCA, ABC, que adequa as propriedades à legislação ambiental, e inovação em tecnologia nas propriedades por meio do Inovagro, financiamento da assistência técnica com recursos do crédito rural, execução do orçamento destinado ao seguro rural com a concessão do prêmio diretamente ao produtor, estimular o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar na modalidade de crédito orientado, que confere ao produtor a assistência técnica aliada ao financiamento, volume de recursos para o crédito rural condizente com a real disponibilidade das instituições financeiras, estender a política de crédito rural a outros bancos privados e às cooperativas de crédito. Criação do Fundo de Investimento ao Setor Agropecuário para promover a atração de capital privado, flexibilizar os investimentos estrangeiros no mercado de capitais brasileiro, aumentar o volume de recursos da poupança rural e dos depósitos à vista direcionado ao crédito rural. O presidente da CNA, João Martins, entregou a proposta dos produtores à ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Esse plano foi elaborado ouvindo as bases. Nós fazemos reuniões regionais no Brasil inteiro, ouvimos os produtores, ouvimos as propostas que eles propõem, e aí nós compilamos tudo isso e trouxemos para a ministra. O plano está sendo construído em conjunto com a área econômica. Deverá ser lançado no dia 12 de junho e a contribuição do setor produtivo vai ser levada em conta. Nós recebemos agora da CNA um plano, uma sugestão de plano safra, muito bem elaborado. Muitas das coisas que estão ali estão aqui com o que o Ministério pensa hoje. Durante a abertura da AgriShow em Ribeirão Preto, São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o volume de recursos que será destinado para o seguro rural. Vocês do campo
precisam de ajudas em alguns setores, não apenas que o Estado nos atrapalhe, precisa de ajuda. Agradeço aqui o nosso prezado Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, que traz, né, R$1 bilhão para investir nessa área. Quanto ao volume de recursos, o governo pretende disponibilizar pelo menos o mesmo montante desta safra, 194 bilhões de reais para os médios e grandes produtores e 31 bilhões para os agricultores familiares. Além de fomentar a agricultura familiar, a CNA também tem propostas para desenvolver a agricultura no norte e nordeste do país e entregou o documento aos secretários de Política Agrícola e de Agricultura Familiar e Cooperativismo. O Ministério tem trabalhado essa como uma das prioridades, que é desenvolver os assentamentos que foram realizados no Brasil e que precisam ser incorporados nas cadeias produtivas de todas as regiões do país. Mas o que nós viemos realmente aqui discutir hoje são os aspectos voltados ao agricultor familiar, ao empreendedor familiar e a públicos específicos, como da região semiárida e da região norte, que grande parte tem seus produtores sendo da agricultura familiar. No total, 15 autoridades receberam a proposta dos produtores rurais para o Plano Agrícola e Pecuário. Na reportagem especial sobre a produção de hortaliças, vamos conhecer os desafios dos produtores rurais que, com tecnologia e boas práticas de manejo, estão melhorando a produtividade e ajudando a aumentar o consumo entre os brasileiros. No entanto, a falta de informação quanto à origem e à qualidade dos produtos são alguns dos responsáveis pelo baixo consumo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E para entender um pouco essa história sobre o processo de produção e manejo, percorremos as cidades que mais cultivam hortaliças no país. Apesar do aumento no consumo de hortaliças no Brasil, o país ainda está abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. São mais de 3 milhões de produtores de hortaliças que produzem nos cinturões verdes ao redor das grandes cidades brasileiras, como São Paulo, Minas Gerais e Bahia. E para entender um pouco o processo de produção e manejo, percorremos as cidades que mais cultivam hortaliças no país. Na cidade de Araguari, em Minas Gerais, conhecemos um dos principais produtores de tomate do país, Edson Trebes, que produz tomates de todos os tipos, inclusive os gourmets, que contêm menos água. A produção é diferenciada e faz uso de muita tecnologia. No campo, as lavouras são irrigadas e plantadas sobre plástico. O sistema ajuda a preservar a umidade do solo. A empresa investiu também em 30 estufas com tecnologia moderna para os tomates diferenciados. A maior estufa tem 5.000 metros, com capacidade para 10.000 plantas. O Sweet Grape é um tomate selecionado. Eles são produzidos em estufas, com manejo diferenciado. São tomates mais doces, nutritivos e práticos. Uma ótima opção para crianças e adultos consumirem como snack na hora do lanche. A água é captada da chuva e o cultivo é irrigado por gotejamento, que diminui em 30% o consumo de água. Os processos utilizados para a produção são monitorados constantemente. Esse gotejamento ele é acionado durante o dia com base nos sensores que a gente tem na estufa. Esses sensores, eles medem temperatura, umidade e a quantidade que a planta está drenando, né? As estufas possuem um sistema de porta diferenciado, justamente para impedir a entrada de insetos. Da mesma forma, no campo, por voarem em linha reta, os insetos são facilmente atraídos pelas cores das faixas autoadesivas. Nós conseguimos preventivamente fazer a leitura de quais são as pragas que estão chegando até a lavoura. Nós temos condições de saber em que idade que elas estão chegando, a fase da praga e, ao mesmo tempo, qual que é a população dessa praga. Então, existe, com todo esse monitoramento, com todo esse controle, você tem muita segurança em relação a fazer um trabalho com sustentabilidade e, acima de tudo, podendo levar o que há de melhor em termos de tomates aos consumidores da Trebes Brasil afora.
E logo depois do intervalo, você acompanha a segunda parte da reportagem sobre a produção de hortaliças, que vai mostrar técnicas de controle de pragas e o processo de seleção dos produtos. E tem ainda, em entrevista exclusiva, a ministra da Agricultura fala sobre o próximo Plano Agrícola e Pecuário e também sobre a viagem que fará a 4 países da Ásia. É um instante só. Nessa segunda parte da reportagem especial sobre hortaliças, vamos ver que com técnica diferenciada de controle de pragas e doenças nas lavouras, o produtor consegue saber até a origem da família que o inseto pertence, além de acompanhar o processo de lavagem e seleção dessas culturas. E para conhecer outras técnicas de controle de pragas e doenças, percorremos mais 483 quilômetros até o município de São Gotardo. Na Cooperativa de Agronegócios do Cerrado Brasileiro, Copacer, conhecemos um laboratório de fitopatologia ultramoderno e pioneiro na região. A gente busca fazer análise de campo, tanto de solo quanto de plantas, buscando identificar o tipo de doença que está instalado na cultura daqui da região e agregando isso para os cooperados, podendo dar um auxílio para eles bem direto, onde a gente pode buscar um controle mais eficiente, mais sustentável, que é o que a região busca, que é um produto de qualidade para a mesa do consumidor. A principal cultura do verão nesta região é a cenoura. No pivô de 65 hectares do seu Mário, nem todas as cenouras puderam ser aproveitadas, pois parte da colheita foi prejudicada por uma doença no solo, que será estudada pelos técnicos no laboratório. Uma vez constatado o problema, nós vamos ver o que nós temos que fazer, né? Nas próximas plantios, o que nós temos que plantar para minimizar, visando o melhoramento da nossa atividade. E, claro, o principal nosso é a terra. Então, melhorando a terra, melhora a nossa produção, a nossa atividade. Na região de São Gotardo, também encontramos plantação de batata, alho, beterraba, repolho e milho. E conhecemos de perto o processo rigoroso de lavagem dessas hortaliças. Após a lavagem, elas passam por um processo de seleção e classificação. Um fato curioso é que o processo de seleção das sementes, como o alho, por exemplo, é todo feito por mulheres. Por serem mais cuidadosas, elas têm mais facilidade para detectar impurezas. A cultura do alho é uma cultura extremamente técnica, exige bastante detalhe, sabe? Começa aqui na separação de semente. Semente machucada, semente com defeito, semente de tamanho diferente, você tem que separar elas. E na roça, no cultivo, é muito delicado também. Neste pivô, são 300 hectares de alho plantados manualmente por cerca de 80 trabalhadores rurais. Apesar do processo manual, com a eficiência da tecnologia, a produção cresceu de 14 para 22 toneladas. No cultivo é muito delicado também, entendeu? Muito delicado, irrigação, controle de doença. É uma das culturas de HF mais exigente em termos de controle de químico, controle de doenças, maneira de irrigação, adubação, sabe? Então tem que ser uma coisa muito bem conduzida durante o ciclo para que possa ter um produto de boa qualidade. O próximo passo é embalar as hortaliças e armazená-las em câmaras frias, uma forma eficaz para prolongar a durabilidade e a qualidade dos produtos. Agora sim, elas já estão prontas para serem transportadas até o seu destino final, Ceasa e supermercados, onde irão compor a mesa e a alimentação de milhares de brasileiros. A CNA trabalha diretamente na produção de hortaliças, ou na cadeia produtiva das hortaliças, assim melhor falando, desde o início, dentro da porteira e fora da porteira. Dentro da porteira, o suporte é dado através do Senar, através da assistência técnica gerencial, que está muito forte em hortaliça, dos treinamentos da formação profissional rural. Esse acompanhamento sistemático tem dado ao produtor uma tranquilidade em que ele vai ter começo, meio e fim na produção. E também agora na parte fortemente na parte do consumo.
incentivando a população brasileira a consumir mais hortaliças e frutas também, mostrando que esse alimento é um alimento saudável e que daqui para o futuro a tendência é que esse consumo aumente, repercutindo diretamente na fazenda, no produtor e no bolso do produtor. O Agroforte Brasil Forte entrevistou essa semana com exclusividade a ministra da Agricultura. Entre os temas da conversa, Tereza Cristina falou das prioridades do próximo Plano Agrícola e Pecuário e da viagem que fará a países da Ásia na próxima semana. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já está preparando as malas. É que na segunda-feira, 6 de maio, ela vai embarcar para uma viagem de 16 dias a 4 países da Ásia. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com a ministra Tereza Cristina. Bem, ministra, Japão, China, Indonésia e Vietnã. E a senhora também vai estar coordenando aí uma comitiva composta por empresários. A expectativa é de abertura de mais mercados? Com certeza, é a primeira viagem maior que eu faço aqui como ministra da Agricultura. Nós já fomos aos Estados Unidos e agora essa é uma viagem maior, com uma comitiva enorme, né? Quase 100 pessoas, acho que 98 pessoas, alguns deputados federais, mas a grande maioria empresários, de abertura de novos mercados. Então agora está na hora de pegar a mala e sair por aí vendendo os produtos do Brasil. E a China está com problema aí, teve que dizimar mais de 20% do rebanho suíno, né, em função da peste suína africana. É uma oportunidade que se abre para o Brasil vender mais carnes para lá? Esse momento que eles vivem lá com essa peste suína, que é uma doença séria, né, com a mortandade aí já se abateu mais de 20% do seu rebanho e tem muitos chineses, né, para consumir nossa proteína. Mais frigoríficos poderão ser habilitados? Com certeza. Nós estamos para uma primeira conversa, né, mas nós temos aqui um parque de frigoríficos das 3 proteínas muito bons e nós vamos levar todo o potencial que o Brasil tem e a nossa ideia é exportar muito, quanto mais exportações a gente tiver, melhor. Plano Agrícola e Pecuário em plena negociação com o governo, o que o produtor rural pode esperar? Olha, saber que o governo tem um orçamento apertado, mas que o setor é um setor muito importante para a nossa economia. O agronegócio tem sido um dos segmentos que mais tem dado certo no Brasil. Então, existe aí toda hoje uma negociação, porque talvez a gente não tenha o plano safra que nós deveríamos ter, mas vamos ter o plano safra que podemos ter. E trabalhando mais com a classe média rural, né, colocando recursos para mais médios e pequenos produtores. Mas nós temos uma boa notícia que já foi anunciada lá no AgriShow, que é o seguro rural, que o governo vai colocar 1 bilhão para fazer essa subvenção, que também ajuda muito, principalmente no crédito de instituições privadas aos grandes produtores. E a senhora está com um ministério mais robusto, recebeu aí muitas atribuições, como agricultura familiar e pesca. Quais são suas prioridades? Olha, são tantas. Na verdade, a pesca veio cheia de problemas, mas ela tem um potencial enorme. Então, o nosso secretário Jorge vem trabalhando, regularizando as embarcações, regularizando os pescadores, os artesanais, os pescadores profissionais, para que a aquicultura possa crescer cada vez mais aqui no nosso país. Depois de conversar com a nossa equipe de reportagem, a ministra Tereza Cristina ainda concedeu entrevista coletiva, onde detalhou a agenda de compromissos nos países asiáticos. São grandes as expectativas, tanto de ampliação de vendas para a China, que já é o maior consumidor dos produtos agropecuários brasileiros, quanto a abertura de mercados para novos produtos. Na primeira viagem à Ásia, a ministra vai tentar promover, entre outros produtos, no Japão, o café brasileiro, abacate e carne bovina. Na China, melão, pera, celulose, lácteos e suínos. No Vietnã, bovinos vivos e farinha. E na Indonésia, terá encontros com empresários e representantes do governo. A ministra será acompanhada de uma grande comitiva empresarial e do setor produtivo brasileiro.
Os vice-presidentes da CNA, Muni Lourenço e Gedeão Silveira Pereira, irão, assim como a superintendente de Relações Internacionais da entidade, Lígia Dutra. 4 países importantíssimos para o agro, a gente tem uma expectativa muito grande de aumentar o comércio com esses países, principalmente para as proteínas animais, que a gente já vende muito, né, mas pode ampliar, ainda tem um bom espaço para ampliar com a habilitação de novos frigoríficos. E também com a abertura para novos produtos que a gente ainda não exporta, como a conclusão de negociações fitossanitárias para frutas. No próximo dia 8 de maio, a partir das 9 da manhã, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil promove, na sede da entidade em Brasília, o seminário Agro em Questão. Durante o evento, será lançado o Sistema de Informação para a Energia, elaborado pela empresa de pesquisa energética. O objetivo é debater oportunidades para a geração, questões regulatórias, comercialização e o potencial energético dos resíduos do setor agropecuário. O evento é gratuito e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo www.cnabrasil.org.br. O Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo sábado ao meio-dia. Tchau e até lá.